Estamos hoje no RecriCast com o Mauro. Mauro, seja bem-vindo ao nosso RecriCast. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje, batendo um papo. E espero que seja muito bacana, que vocês de casa gostem e compartilhem. Eu me segurei, mas não vai dar. O Mauro, que é o esposo da Dani, teu filho Romeu, né? O Fio tem mania de falar que essa entrada é a entrada do Faustão, mas tamo junto, Fio. Bom, vamos lá. Mauro, é uma honra, né, ter você aqui no RecriCast. A gente sabe aí do seu histórico de Bola de Neve, né? Que também é um histórico grande aqui na Bola de Neve de Brasília. E, como de praxe, sem mais delongas, a gente já pode entrar aí um pouco no cenário. Gostaria que você trouxesse para nós ali todo o seu processo, né, seu processo de conversão, sua parte pessoal, e aí depois trazer um pouco também do seu profissional e a gente bater uma bola aqui quanto ao que tem acontecido, né, no mundo de agência, que é a sua especialidade. Sim. E tudo mais, e a gente fazer uma conversa aqui. Bacana. Fica à vontade, meu amigo. Vou tentar ser o mais objetivo em todas as respostas. A casa é sua. Essa casa é sua. É, pode crer. Eu estou na Bola de Neve, vai fazer 11 anos. Conheci Dani no processo de chegada à agência, à igreja, a Bola de Neve. Foi no testemunho do Rodolfo Abrantes, há muito tempo atrás. E eu venho de berço cristão. E como na maioria das histórias de muitos outros irmãos em Cristo, você nasce no lar cristão, mas você acaba se perdendo no decorrer do caminho, experimentando coisas do mundo. E hoje eu consigo entender e olhar o cuidado que Deus teve com a minha vida desde criança, desde a infância. As coisas começam a se entrelaçar e a história começa a ser contada. Então, assim, há 11 anos atrás eu recebi o convite de um amigo para conhecer a bola nesse testemunho do Rodolfo. E foi muito bacana porque eu vinha saindo de um problema de família, minhas filhas estavam pequenas, eu estava separando e eu precisava muito me encontrar. Então, por mais que eu estivesse fora do centro lá da vontade de Deus e tudo mais, os princípios que foram passados na minha infância permaneceram. Isso me trouxe muita segurança de saber que eu não podia entrar naqueles caminhos que me levariam para um final não muito bacana. E assistir o testemunho do Rodolfo foi genial e na época o pastor Foca, quem estava ministrando, o pastor Marcelo também estava falando, e eu lembro que eu já recebi uma palavra no primeiro dia. Top. Mas sabe por quê? Porque eu cheguei lá tão incrédulo que eu falei, cara, aquele cara de rabo de cavalo é o pastor. Tá de brincadeira. Não vai falar comigo direto, né? Deus não vai usar ele, né? Não vai. E aí eu comecei a falar, gente, eu comecei a criar tanto empecilho para que Deus falasse, que tudo parecia provocação, sabe? E aí no final do culto, o Foca pegou a palavra, o Marcelo também, os dois falaram, ministraram, e aí um deles falava assim: a gente está recebendo a visita de uma pessoa aqui que é formadora de opinião, trabalha com comunicação, é filha de presbítero, e começou a falar minha vida. Eu pensei, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada nessa época, como é que o cara sabia de tudo isso, né? Caramba. E ele começou a entrar nos detalhes. E aí eu falava, mas pode ser outra pessoa, pode ser... Não é para mim, não é para mim. E aí ele falou assim, para você entender que é para você, eu quero que você me procure no final do culto. Deus está falando assim, você passou a infância na igreja, é filho de presbítero, e você entrou aqui hoje com a certeza de que já tinha garantido a tua entrada no reino dos céus, porque você é filho de presbítero. Mas está totalmente desviado dos caminhos que o Senhor tem. E o Senhor tem planos na tua vida. Só que ele tem um recado para você. Ele não te quer como neto, ele te quer como filho. Pronto. Foi o que eu precisava, né? Deu aqueles 2 minutos para ver se era comigo mesmo, né? Se não vai outra pessoa lá. Deixa eu ver se não vai outra pessoa, né? Daí para outra pessoa, tá comigo, né? E aí, cara, já caí de joelho ali. Eu falei, não, é aqui mesmo, Senhor, eu tô aqui, me rendo a Ti. E eu nunca mais tirei o pé de dentro. Nossa, que top. Foi muito bacana. E você vem de agência, né? Como é que foi esse processo aí de... A gente sabe do que rola nas agências, né? As festas e tudo mais. Como é que foi isso daí para você? Porque quem tem o impacto do... Digamos que foi o primeiro amor, né? Você era muito pequeno, você não, na época que você ali tinha...
você não conhecia a essência do amor, Sim, né? Como você teve esse impacto real, essa experiência sim. real. Como é que foi isso daí? Foi um processo. Na real, foi um processo, porque o meu histórico de agência sempre foi aquele cara, o Mauro que estava em todas as festas, o Mauro que saía para receber prêmio, ganhei muitos prêmios nacionais, viajei para Cannes para assistir o festival lá. Nossa, que legal. E fiquei tudo por conta das premiações, dos trabalhos mesmo. E nessa época eu estava muito afastado. Eu lembro que eu fui para Cannes para o Festival Mundial com a minha dupla na época, e eu virava à noite. A festa era à noite, a gente ia para a praia, ficava bebendo até o dia seguinte, segurando os troféus e tudo mais, mas totalmente perdido, sabe? Mas no fundo, eu tinha muito reconhecimento profissional, eu já tinha um patrimônio, eu tinha de tudo isso, mas tinha muito vazio, Marcão. Que a gente sempre ouve falar, mas a gente não imagina que é real, e é real. Então, esse processo de me posicionar no mercado como uma pessoa diferente, uma pessoa que teve uma experiência real com Cristo, através do testemunho, ele demorou um tempo, porque imagina que as pessoas ficam testando o tempo inteiro. Vamos ali no boteco, vamos sair com o pessoal, hoje vai ter happy hour, aquelas brincadeiras que não são muito saudáveis, então você já começa a ter que se posicionar para que a pessoa entenda que realmente houve uma mudança. Sim. E é muito bacana porque a partir do momento que você se posiciona, outras pessoas se recolhem. Mas outras pessoas se aproximam porque elas precisam do amor de Deus. E aí você passa a ser a referência para essa outra pessoa, porque ela pensa, pô, se Deus transformou o Mauro, que era aquele cara, né? Pô, ele pode me transformar também. E aí as pessoas começavam a me chamar no privado para contar experiências de relacionamentos que deram errado, de problemas que elas estavam passando no dia a dia. Nossa, que legal, Então cara. a gente acaba meio que ministrando. Eu até comentei antes de começar que tem um cara chamado Rafael Melo. Se estiver assistindo, um abraço para tu, Rafa. Foi aluno da Funil. E esse cara, sei lá, 5 anos depois de eu ter... Não, muito mais tempo. Já estava casado com o Dani, a gente foi almoçar juntos. E ele comentou, Mauro, o pessoal daquela época não entendia nada, porque... Dava a hora do almoço, você almoçava e ia ler a Bíblia. O pessoal falava, pô, o cara tá lendo a Bíblia. Que cara louco, né? O cara era muito doido, o que ele tá fazendo? E isso impactava lá atrás sem que eu percebesse. Não é que cara doido. Era o que esse cara que era louco tá lendo essa Bíblia, né? Não é bacana? E aí comecei a perceber que a própria atitude de ler a Bíblia na hora do almoço já era uma forma de dizer para eles, pô, existe Legal. outro tipo de vida mais saudável. Não, legal. Você comentou da Funil? Comentei. Eu achei sensacional a história da criação dela. Eu queria que você contasse um pouco essa parte de empreendedor seu aí. A Funil é uma paixão, assim. Em 2002 eu era diretor de arte numa agência multinacional aqui em Brasília e toda semana eu recebia um grupo da faculdade para fazer uma pesquisa. E assim, eu já sabia quais eram as perguntas porque sempre eram as mesmas perguntas, muito vagas. E aí eu pensei assim, pô, por que a gente não ajuda essa galera na prática? Eu vou fazer um curso para ensinar como é que funciona de verdade, na prática. Não estou dizendo, complementando o que a faculdade faz, Sim. A Funil entra com a prática e traz para uma realidade de mercado. Sim. E anunciei, primeiro curso do Mauro Assis. Aí deram, sei lá, 70 pessoas inscritas. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou levar essas pessoas? Eu não tinha nada, não tinha material, não tinha nada, não tinha espaço. Ou seja, você lançou a ideia. Eu lancei a ideia. Doidão. Tipo... Foi lá falando, não, eu acho que vai ter umas 3 pessoas, eu levo para uma salinha aqui, tá tudo certo, né? Cara, bombou a turma inteira. Aí consegui achar um espaço na faculdade, porque as faculdades já começaram a entender que o que eu estava oferecendo na prática era a 4ª roda do carro. Top. Né? Mas eu falei, não, cara, eu sou o complemento do carro. Se vende o carro pro cara, eu vou ali e coloco os acessórios. Então, consegui alugar esse espaço, botava uma mochilinha com os livrinhos nas costas, na época era livrinho, anuário eram livros, e fiz a primeira turma. Só que na publicidade é muito assim, quem é da área sabe. Quando você começa a despontar numa área, por exemplo, a Funil um desenho que hoje se chama startup, por exemplo. Né? Lá atrás a gente já pensava muito nisso. O cara do lado falou, pô, outro diretor de arte, não, se o Mauro montou um curso desse, deu certo, 70 alunos, eu vou fazer o meu também. Começa a pipocar, né?
Só que aí o cara botou lá, curso de direção de arte com fulano. Quando ele anunciou a segunda turma, a minha primeira e a primeira turma dele, eu já vim com a segunda. Turma de redação, planejamento, estratégia, mídia, aí atropelei geral. E eu sei que a gente ficou 19 anos fazendo a Funil acontecer online, ou presencial. Mais de 5 mil alunos passaram. Experiências com os melhores profissionais do mercado. A gente fechava turmas mídia, atendimento, redação, produção, criação, e pegava o melhor profissional do mercado na época e levava para dentro da sala de aula. E fazia esse cara ter uma imersão de 24 horas com esse profissional. Então, hoje a gente tem exemplos de pessoas que começaram com a gente na Funil e que hoje são diretores de criação, diretores de agência fora do país, dentro do país. E conheci Dani nesse processo. Aí já emenda uma coisa na outra, porque Dani é linda, eu te amo. Eu te amo. A gente estava no meio de um processo de captação de alunos para a Funil, e aí ela chegou lá para pedir uma bolsa. Tinha muito dessa galerinha, pô, né, arruma bolsa e tal. Eu olhei essa menina e falei, linda essa menina, linda. Mas a bolsa não é 100%. Me traga 3 alunos que você ganhou a bolsa. R$35. Mas sabe o que aconteceu? Cara, a Dani já era tão competente na época que ela me trouxe 5 alunos. Olha que top. Sabe, a gente só era um relacionamento de negócio, de aproximação, de vir conhecer e tal. E eu já admirava. Eu sou muito de olhar para a pessoa e perceber o interesse da pessoa no negócio e começar a ajudar. Legal. Eu tenho esse viés até do cara terminar o curso, eu negociar a vaga na agência pro cara. Legal. Sabe, tive aluno do cara que fala assim, Mauro, eu vou trabalhar até por R$1.000. Eu negocio 3 na agência e falo, vai receber 3. Legal, mano. Sabe, então ajudei muita gente assim. Mas essa é uma boa ação de member get member, né? Uma ação de que ganhe, né? Tipo, é uma ação de se pensar, né? Até pra mim, assim, eu trabalho muito trabalhando no comercial, pra mim faz todo sentido o que você tá falando. Você criar um engajamento das pessoas que estão indo ali, as pessoas que estão realmente consumindo isso, é uma troca de moeda muito boa. Sensacional. Você consegue trazer o cara, até evoluir o cara pra dentro da agência, muito legal isso, cara. Deu tão certo que a Dani fez o curso, eu falei assim, cara, essa menina é muito bacana. Ela é linda, né? Ela é inteligente. Eu vou sempre falar que tu é linda. E aí, a gente essa menina é muito bacana, ela é linda. Cara, fizemos 11 anos de casada, a gente estava começando o negócio. E aí, o que rolou? Ela foi trabalhar na Funil. Porque deu tão certo a passagem com ela. Eu falei assim, pô, vem trabalhar na Funil. E aí ela começou a fazer essa parte de divulgação da Funil, de prospecção junto às faculdades. Que top. Ela já tinha essa linguagem do universitário e tudo mais. Cara, eu lembro, o curso da Funil custava R$999. Uhum. Eu falei, Dani, eu vou deixar esse próximo ciclo para você captar os alunos. Sabe quantos alunos ela botou na Funil? 100. Caramba, velho. E eu falei, caramba, onde eu vou botar 100? Aí comecei aquele mesmo problema, onde que eu vou botar 100 alunos? É um problema saudável isso daí. A gente alugou um espaço bacana na W3 Sul, decoramos, uma pegada bem moderna, em 2006, cara, muito lá atrás. Isso você conciliando com o seu outro mercado ali, né? Isso eu sendo diretor de arte dentro de uma agência de publicidade. Ou seja, sua vida não parava, né? Era muito dinâmica, era muito corrida, eu trabalhava no sábado, aí a gente focava as aulas para sábado na Funil, né? E durante a semana em agência. Uhum. E aí a coisa da conversão aconteceu meio que nesse processo de eu conhecer Dani, né, da Funil que precisava também se reposicionar, porque aí as negociações tinham que começar a ser umas negociações mais escritas, tudo muito certinho, não podia ter mais nada de boca. Uma ordem jurídica mais palpável ali, né? Isso até para manter o exemplo, né, o testemunho. E aí a gente conseguiu, dentro desse tempo de maturação, de mostrar uma nova Funil, era muito engraçado. Os alunos chegavam para mim lá na sala, eu já convertido para dar aula de direção de arte, tatuado, falando a linguajar dos caras, terminava a aula, o cara tinha sempre um ou dois, falava, professor, vamos ali apertar um. Falei, cara, não, o mercado é muito disso, né? Então, o que acontece? Por mais que você, em algum momento, se trouxesse a palavra, provocava para o convite contrário. Mas aí eu pegava esse cara e falava assim, esse vai ser o que vai ser ministrado na palavra. Bora, eu vou lá com você agora, né, mano? Eu sempre pegava. Eu tive um aluno que chegou para fazer aula vestido de Drácula.
Que isso, com os cara? dentes com ponta, o cara vinha de chapéu de preto e tal. Ele sentava na sala, cara, abria um clarão, as pessoas saíam do lado e deixavam ele sozinho no meio da sala e sentava todo mundo em volta. Meu Deus do céu, E eu pensava, já com os Salmos 91 todo dia antes de começar o curso. Vamos pra cima, né? Meu caíram ao meu lado. Cara, mas aí o que eu fiz? Falei, gente, e aí o pastor Felipe falou isso pra mim outro dia: Mauro, você vai ministrar o evangelho da forma como você se sente mais à vontade, né? Não vai ser num púlpito, já tenho certeza que não vai ser num púlpito, mas pode ser numa palestra, pode ser num bate-papo, pode ser com esse cara vestido de Drácula na sala. E o curso são 24 horas, é muito rápido. Eu pude ministrar esse cara e perceber a orfandade, sacou? A falta de paternidade desse cara, sabe? E chamar ele para conversar. No final das contas, os alunos já chamavam ele para participar do grupo. Então, assim, poder trabalhar dessa forma de inclusão. Você começou a gerar inclusão, cara, do cara. Entendeu? Então, assim, e aí sempre, né, lógico, na medida do possível, para não ficar uma coisa muito chata, porque o meu público era totalmente jovem, então, jovem, como diz a Bruna. Jovem, a Bruna, né? Eu tinha que ministrar ali, da forma mais pertinente para eles. Não, isso, cara, assim, às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, né? Porque isso que você está falando dessa pessoa, talvez isso era uma forma, como muitas pessoas não estavam ao redor dela, isso é uma forma dela ter atenção. Tipo, às vezes a pessoa tem um jeito diferente de de estar ali, mas é por gerar atenção. Tipo, vou me vestir de Drácula. Mesmo assim, a galera, né, tinha atenção negativa, né? Tinha atenção negativa. Então, isso, cara, assim, o que você fez é muito legal. E o que você falou também faz muito sentido. Às vezes, e aí até falando de pastoreio mesmo, a forma, eu tenho falado... Max está saindo, né? Tinha falado anteriormente, falava bastante com ele sobre esse assunto. E, cara, o chamado, ele tá dependendo da pessoa, né? E o pastoreio é isso, velho. Não é, eu vou em cima do púlpito, tô com um microfone, eu sou pastor. Não, cara. Pastor é aquilo. Não lembro quem me falou, acho que foi o presbítero André, talvez. Ele falou assim: aquilo é a parte, não que seja fácil, né? A gente vê a vida do pastor, sim, né? Todo o trabalho que ele tem para preparar a palavra e tudo mais. Mas realmente o que está por trás daquilo é mais pesado, né? Que é você acompanhar a vida das pessoas. Esse cara mesmo, você ficar ministrando, você ficar falando, você entender que ali era uma orfandade muito forte que ele tinha. Então, isso eu acredito que seja mais o que a gente realmente, de fato, tem que fazer, né? A nossa principal missão, que é realmente, no final, conversão de almas. Então, sim, cara, sensacional. Sim. Não, e nas agências hoje, por exemplo, como já tem 11 anos que eu estou testemunhando a mudança da minha vida, hoje as pessoas já não me chamam para as festas. Então, assim, já entendem o Maurão lá como o Maurão, né, do Senhor Jesus. Então, isso é sensacional. E é legal, porque, então, hoje eu tenho a honra de poder trabalhar numa agência que tem princípios cristãos. Eu nunca tinha visto isso. Isso é legal. Né? Você fala de agência de publicidade, é tudo muito negociado, tudo muito, ou quando é multinacional é tudo muito frio, né? E aí quando me fizeram o convite para assumir a direção de criação dessa agência, me falaram, os donos são evangélicos e tudo mais, eu orei muito, porque eu não conseguia entender um modelo de negócio que coubesse uma gestão cristã. Entendi, porque esse mercado, ele é tudo muito negociável. Entendeu? Ser corrompido faz parte do mercado. Entendi. Então tem que se posicionar. Entendi. E manter ali o padrão da Bíblia mesmo. Então, eu tenho muita honra aos meus líderes e chefes hoje, são os donos da agência. Que bênção. Que eles se posicionam. Que bênção. E a agência inteira entende isso. Você chega na agência, tem um holofote apontado para uma Bíblia aberta. Então, o louvor rola o dia inteiro. Então, ali já existe um oxigênio ali espiritual, sabe? Que é bem bacana. Deixa leve, né, o trabalho. Deixa mais leve, porque trabalhar em ambiente pesado é complicado, né? E a maioria das agências, por exemplo, as agências grandes que atendem conta de governo, que é o meu nicho hoje aqui. Eu vim para Brasília em 98 para fazer um freela de 30 dias.
Eu nunca mais saí. Nunca mais voltou. Você era de onde? Ah, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Era do Rio, mas eu estava fazendo 10 anos de Espírito Santo, trabalhando lá em agências. E aí recebi o convite para ficar um mês. Só mercado privado lá, né? Só mercado privado. Só que chega uma hora que você fala assim, pô, eu preciso crescer. E aí, como eu pensei em Brasília, governo federal, mídia nacional e tudo mais, eu pensei, vai ser uma vitrine para o meu trabalho acontecer. E deu super certo. Aqui tem muito disso, né? As agências daqui são referência, né? São referências, porque tem gente ganhando leão de ouro com campanha de governo, uma coisa que antigamente não acontecia, né? E eu pude fazer parte dessa mudança do mercado, de profissionalização do mercado, sabe? Pela própria funil, pelos prêmios que a gente foi colecionando no decorrer da carreira, pelas trocas de agência. Então, eu não rodei tantas agências, mas eu rodei as melhores. Olha que legal. Então, hoje eu estou numa agência que talvez seja a menor que eu tenha trabalhado, mas é a agência que me completa mais do ponto de vista de espaço, de trabalho. E é legal, assim, eu estou há 5 ou 6 meses nessa agência e focado em ganhar concorrência, fazer concorrência ganhar. Eu já atendi a BRB, que cheguei, ela já tinha o BRB. Eu sei que nesse tempo a gente focou e está tirando muito para a concorrência. O dono da agência tem muita expertise nessa área. O jurídico é muito forte. E a criação precisava ser muito forte. Então, a gente está com um time muito redondo. Então, a gente já ganhou MDR, já ganhou Minfra, e estamos ali brigando por outras contas grandes. Olha que então, legal, é levar o nível da agência para um outro patamar, entendeu? Nossa. E estou fazendo parte desse processo, tá bem bacana. E cara, eu vou falar para você, eu trabalhei com algumas licitações, é punk, cara. É muito assim. técnico, criação, criatividade técnica, pertinência, mídia. E assim, né? Não tem choro nem vela, né? O negócio é pau, né? E como o posicionamento da agência é ganhar pela técnica, não tem negociata, então a gente acaba derrubando os outros por falhas de construção do raciocínio. Sim. A gente vai peneirando e vai levantando a nossa concorrência. Isso é muito legal que você está falando, porque existe a informação das agências que, na verdade, não fica exposto, né? As agências que vão participar da licitação Só e tal. depois que Só entrega. depois que entrega, porque ela mostra as agências que participaram e tudo mais. Mas todo mundo se conversa, né? Então, e vocês sabem, existem as figurinhas marcadas ali de licitação. E aí o que você tem que fazer é aginar a estratégia, né? Exatamente. É reconhecer a agência, ver quais os pontos fortes, os pontos fracos. Isso é espetacular, porque aí você chega na licitação já com a defesa Por exemplo, pronta. a apresentação da agência, a entrega, né, o produto que vai ser entregue, a qualidade de impressão, o acabamento na construção da pasta, a caixa onde você coloca as propostas, você abre, tem uma logo, a logo da agência acende no LED, assim, você abre Olha, caramba! Parece, a gente fala que a entrega da agência é como se fosse uma loja de joias, é uma joalheria. A gente entrega uma joia pro cara olhar lá e falar assim, ó, com cuidado de sempre, porque a moldura nunca pode ser melhor do que a pintura. É legal isso daí. Então, assim, por mais que a embalagem seja bonita, o meu conteúdo tem que ser superior. Ela só vai dar uma cerejinha no... Porque ali você perde na hora, né? Ali você perde na hora, porque o cara chega, abre o negócio e tal. Primeira página vê um negócio, assim, né? Você fala, não, tá esperando muito, mas logo na primeira, né? Eu acho que você já se diferencia na entrega. E isso é bem bacana. Não, legal. E Dani, você tem um papo legal aí da Dani aí. Algumas pessoas viram o testemunho de vocês, né? Nos 15 né? Nos 15 da Bola de Neve. Conta um pouco pra gente aí como é que foi. Quando você conheceu, você falou assim, eu conheci ela, chamei ela pra funil. E aí, daqui pra frente? Sim, e aí daí pra frente eu tava no processo de voltar pra igreja, mas não tinha voltado ainda. E eu morava A Dani já era convertida? Não, mas ela tinha um histórico de ter ido para Batista com a avó dela quando era criança. Legal. Então a gente começou a namorar no decorrer do processo do relacionamento. Ela morava com os pais, com o pai, e eu morava sozinho na Asa Sul. E aí, final de semana, às vezes ela ia para lá e ficava comigo lá no final de semana. Mas, eu não entendia o propósito, também não entendia que a gente seria trabalhado em cima disso, né?
E aí eu lembro que um dia ela me conta, eu nem lembro, ela me conta que quando eu me converti, eu falei para ela, ó, agora eu vou andar com Jesus. Se você quiser andar comigo, você vai ter que andar com Jesus também, porque senão joga um 10 no coelho e tchau. E ela falou que eu dei essa cartada nela e eu não me lembro, sabe? E deu super certo, porque um dia eu convidei ela para ir para um culto de mulheres. Legal. E aí deixei ela lá na igreja e voltei para buscar. E quando eu voltei para pegar, ela saiu chorando muito. Eu falei, gente, tomou a pé ela. Cara, e você realmente foi corajoso, porque você deixou ela sozinha no culto. Conhecia. Ou vai, né, meu? Ou vai ou vai. E eu estava nesse processo de chegar também. E aí ela participou e hoje eu descobri que a pessoa que ministrou essa palavra foi a Laila. Eu nem sabia quem era. Não. E ela também não conhecia, que era a primeira vez. Uhum. Mas eu lembro da palavra porque eu tinha uma fama de mulherengo no mercado. Eu era terrível. E eu sempre contei para Dani toda a verdade do meu passado, porque eu entendi que ali Deus já tinha encerrado e glória a Deus, os meus testemunhos só confirmam isso. Contei para Dani no testemunho da semana que é exatamente isso. E aí a Laila atravessou a rodinha do outro lado. Eu não sabia nem o que era pentecostal na veia, né? Porque, cara, só no sapato. Ela cantarachalamanai, atravessou, já meteu a mão na Dani, já começou a falar um monte pra Dani, do tipo, pô, fui eu que tratei o Mauro pra você, fui eu que tô trazendo ele pra você, eu vou mudar a vida dele, vou trabalhar a vida dele, não desconfia dele, acredita nele, porque eu tô trabalhando na vida dele. Uau, que impacto isso, hein? Aí eu falei, pô, então tá dando certo, né? E aí, na sequência, tinha um acampa roots. Pensa numa acampa roots, mas roots mesmo. Era muito longe, era muito longe. Aí eu falei, Foca, eu quero casar nesse acampa roots. Por que eu falei isso? Porque o Foca falou, Mauro, como é que é a relação de vocês? Eu falei, é linda, Foca, ela é linda e a gente se ama. Mas como assim? Às vezes ela vai lá pra casa sexta e volta domingo. A gente já teve isso aqui, né? Foi. A Mariela, quando veio aqui, falou exatamente a mesma coisa. Mas eu não entendia, né? Eu não entendi o processo. Aí o Foca, cara, o Foca é muito... Beijo, Foca, eu te amo. Foca. Ele, pô, cola print num papel, né? Papel A4, no outro papel, colou ali, cola print e falou, ó, seguinte, isso aqui é o teu corpo, isso aqui é o corpo dela. Quando você dorme com ela, acontece isso, ó. Ele foi abrindo assim, ó, foi ficando um pedaço para cada lado de todo mundo. Nossa, que da hora, velho! Aquilo ali, para mim, selou o que é você ter uma intimidade com uma pessoa. Sacou? Gente, até me arrepiou, velho. Só que ele falou o seguinte, você tá tendo essa experiência antes de casar. Então, a partir de amanhã, você não encosta nela. Isso, sei lá, era uma sexta. Meu, que exemplo espetacular. Segunda-feira eu saí pro cartório, preciso casar. E aí tinha esse acampa roots. Falei, vou casar. Cara, o cara juntou o útil ao agradável. E foi muito legal, porque ela não imaginava que ela ia casar nesse acampamento, né? Ela tinha mandado um clipe na época da Vanessa da Mata, que era uma música chamada Case-se Comigo. Case-se comigo antes que amanheça. Legal. Antes que não pareça tão bom pedido. Eu falei, Foca, eu só quero pedir a liberdade de você passar esse vídeo antes de começar qualquer coisa. E quando começou a passar o vídeo, ela só fez assim, não acredito. Eu falei, já é. Já é. Ainda falei assim, se você... Eu falei pro Foca, Foca, se ela disser não... O Foca falou assim, não, relaxa, eu falo pra ela que ela vai voltar a pé. A gente estava lá no fim do mundo, meu. Mas deu tudo certo, nem precisou. Ela já ficou emocionada, a gente ficou emocionado e o casamento aconteceu lá. O difícil foi falar pro pai dela que ela saiu para um acampamento e voltou casada. Cara, né? Que ela que tinha conhecido há pouco tempo. Chegamos casados, né? Chegamos casados. Casei, pai. Cara, mas aí a gente arrumou tudo depois certinho. Sim. Casamos oficialmente, fizemos uma festinha para a família e já fez 11 anos agora na sexta passada. Olha, parabéns! 11 anos. A gente tem o Romeu, lindo, 8 anos, que é fruto desse casamento, né? Eu já tenho a Vitória e a Valentina de 19 anos, são gêmeas que moram em Portugal. Um beijo para vocês, linda, amo vocês demais. Uhum. E é isso, a gente tem vivido muitas experiências sobrenaturais, palavras que são ministradas e profetizadas durante o culto, né?
que vão só que eu falei no início, assim, hoje eu consigo olhar lá para o meu início de carreira, meu início no Rio, por exemplo, e perceber quantos livramentos Deus me deu para que eu chegasse aqui hoje e pudesse ministrar o testemunho que eu tenho para as pessoas. Cara, que legal, sensacional. Saca. Esse negócio que você falou aí até me veio na cabeça, que a Dani comentou com você, né? Que você chegou para você, ó, vou andar com Jesus se você não... Cara, você não lembra porque, pra mim, assim, é nítido que o Espírito Santo tava falando isso pra ela direto. Era o Espírito Santo, cara. Então, assim, é lindo ver a história de vocês, assim, sabe? E é muito legal porque Deus vai dando os dons, né? Assim, eu falei que eu sou meio ignorante para esses sinais. O pastor tem que olhar e falar, Mauro e Dani. Cantar entendi. E fala direto para mim ali, porque senão eu não vou ouvir. Entendi. Mas a Dani não, cara. A Dani tá em casa, daqui a pouco ela faz assim, ó. Ela já tá tendo visões. Já começa, Mauro. Ó, não vai de moto para casa hoje não, cara. Caramba. Deus me mostrou você sendo atropelado na moto. Caramba. O carro batendo e jogando você lá longe. E o Jesus amado. Mas aí eu falei assim, será? Era uma casa assim, o muro era assim, colorido, assim, assim. Aí no dia seguinte eu vou lá e passo para ver se existia a casa mesmo. E tá lá um muro. Caramba, tudo colorido. cara. Eu falei, igualzinho. Então Deus vem trabalhar da gente em áreas específicas, mas elas se completam. Que legal. Então, por exemplo, Dani, ela tem o dom de ministrar também os amigos, as amigas, a irmã dela. Então, a gente tem sido muito usado dessa forma, abaixo do púlpito, sabe? Que top. Cara, assim... É bem legal. A gente entender o nosso real propósito, Isso. né? Não adianta você ficar... Cara, tem um... Isso vai ser uma pregação que eu vou fazer um dia ainda. Proposta ou propósito? Sabe? Você busca o quê? Porque às vezes a gente fica tanto na proposta e esquece o propósito, sabe? Então, cara, a gente realmente tem que entender o que Deus quer para nós de direção. Porque a gente fica tanto na necessidade de vontade nossa, sabe? Tipo, é óbvio que Deus sabe a vontade do nosso coração, mas a gente fica tão preso a isso que não é isso que Deus quer. Você não vai, assim, Deus não vai fazer o melhor de você naquilo, né? O seu melhor não está ali, o seu melhor está numa outra direção, né? Então, isso vale para você que está assistindo, né? Porque você pode estar pensando assim, não, mas cara, tudo muito lúdico, muito bonito, mas não pode acontecer comigo. Pode acontecer contigo, né? Se você estiver passando por momentos assim de posicionamento, de entender para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir. Primeira coisa, tira um tempo, você e Deus, e conversa com Ele. Eu lembro que eu estava antes de conhecer Dani, morando na Asa Sul, e eu chorava de noite, porque eu conhecia a palavra, sabia que eu estava fora dos propósitos, de chegar a procurar uma taróloga, meu. Quando eu procurei a taróloga, eu falei, misericórdia, para onde eu estou indo? Né? Eu cheguei no meu máximo. Entendi. E aí poder voltar para trás, chorar de madrugada, e falar, Senhor, visita, vem, me ajuda. Eu sei que isso gosta de escolher aqueles mais tortos, os mais errados. E assim, da forma que ele fez comigo, ele faz contigo. É verdade. Com todo mundo, né, cara? Com todo mundo. Assim, Jesus só quer uma... Ele é tão gentleman, só que cara. Ele não entra com o pé na porta, né? Ele quer ser convidado. Ele quer ser convidado. Então, você tem que realmente convidar ele pra sua mesa, pra sua casa. Cara, muito top as histórias. Eu vou entrar numas perguntas aqui, Mauro. Manda ver. E de verdade, assim, são perguntas que eu nunca fiz pra você. Assim, a gente já acaba tendo uma proximidade e tudo mais. Então, são perguntas que vai me deixar diferente também. Uma das perguntas que eu tenho é, quando você realmente teve essa transição, né? Essa transição, você começou a frequentar mesmo a questão das agências, com posicionamento diferente, você sentiu que começou a ter fecha a porta, evita de falar com o Mauro, né? É como se fosse uma tentativa de retaliação com a gente naquele momento pela posição. Porque a gente sabe que pratos vão cair, né? Nesse processo é natural. É Deus tratando. Os pratos vão quebrar, mas são pratos podres. Então, assim, a gente só tem que ter o discernimento e entendimento dessa visão. Eu acho que Deus começou primeiro a me tratar. Porque como eu era muito impulsivo, eu era hemorrágico. Eu explodia muito rápido. Então, por exemplo, hoje consigo perceber quando um cliente merece ter chamado, que eu merecia ter me posicionado de uma forma mais enérgica. Ou um próprio colega do trabalho, de ter uma experiência que você fala assim, pô, o cara está tirando a minha autoridade, ou atropelando a minha autoridade.
Eu consigo respirar, eu consigo orar antes. Eu falei para ti que o meu tempo de sair de casa para o trabalho é o tempo que eu ligo o som ali, vou orando, vou cantando, vou pedindo para Deus tomar conta do meu dia. Mas eu percebo claramente hoje que ainda existe essas retaliações. Do tipo, o cara falou comigo e não falou contigo. Né? Tipo, vamos perguntar para o Mauro que o Mauro não pode mentir. Sabe aquelas provocações? Eu falei, pergunta que você vai ouvir o que precisa fica ser cercando, dito. né? Fica cercando, né? Mas na maioria, como assim? Cara, o ambiente de criação é muito bacana. Primeiro porque ele se renova todo dia. Legal. Os jovens são diferentes e a gente tem que manter a informação, manter a atualização. A gente precisa estar se renovando e se reinventando todo dia. Legal. Então, isso já traz um ambiente mais desafiador, mais energético, mais enérgico. Enérgico a palavra. Mas, como uma galera é muito mais jovem, então eu consigo me relacionar bem muito do que a Funil fazia, né? Então, a Funil já tinha esse background de ter a galera jovem junto. Então, eu tenho esse papel de gestor hoje desse povo mais novo, mas eu consigo entender que eu vou trabalhar menos na prática, ali escrevendo, criando, mas o desafio maior vai ser trazer uma unidade para esse grupo. E hoje eu consigo ver que existe essa unidade, né? Perguntando para os próprios colegas, falaram, Mauro, aqui ninguém se falava, ninguém não tinha relacionamento. Então hoje já existe um relacionamento, sabe? Nossa, e criação sem relacionamento é uma loucura, né? Porque, cara, criação tem muito... Hoje até menos. A relação com quem eu trabalho são pessoas mais sêniores. Tá. Mas uma galerinha mais jovem, por exemplo, tem muita coisa do criativo estrela. O criativo ele começa muito a viajar num super ego que, na verdade, não vai levar para lugar nenhum lá na frente. São gerações, né? São gerações, né? Aí o que acontece? Como essa nova geração é muito tecnológica, então, por exemplo, isso eu bato muito lá, assim, por experiência. A pessoa chega e já quer resolver tudo de imediato, porque ela é uma geração que não aguenta esperar o processo. É o tal do fast food lá. Ela quer resolver e entregar. Só que na nossa área, quanto mais você tiver um planejamento, quanto mais você tiver uma pesquisa, quanto mais você tiver porque são campanhas grandes, campanhas de, sei lá, 20 milhões, 15 milhões, você não pode errar. Assim, né? Bala de prata, né? Bala de prata. Se bem que a gente tem um cliente que tem lá, sei lá, 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, que a gente consegue ser até mais maleável. Mas então, a gente precisa ter muito, muito completo o início, o meio e o final da entrega, sabe? Mas voltando a um assunto que você ia falar, não sei se você vai falar ainda lá do jingle do cliente. Não, vai lá, não ia perguntar, não. Por ser uma agência com princípio cristão, foi muito bacana, porque a gente acabou de ganhar uma conta do MDR e uma campanha, e um briefing chegou para o final do ano, que era uma concorrência entre as duas agências que atendem a conta. E um desses briefings era a entrega de um produto chamado Casa Verde Amarela, do governo. Esse Casa Verde Amarela é o novo Minha Casa Minha Vida, é isso? Isso, legal. É uma sequência do Minha Casa Minha Vida, só que mais completa. Agora os caras estão entregando a coisa mais perfeita, mais de final. Sim. E aí quando entrou, a gente começou a fazer o brainstorm, eu tenho uma dupla que trabalha home office. Criação do monstro. E a gente, o restante do povo na agência. E ali fazendo um brainstorm e tudo mais, eu lembrei da música. Eu falei assim, gente, existe uma música que é a entrega desse produto. E fui falar pro dono da agência. Falei, pô, Marcelão, cara, o que tu acha da gente usar esse jingle na entrega? Ele falou, vamos nessa, estamos aqui, vamos nessa, vamos lá. E fizemos um monstro, que a gente chama de monstro, é o exercício de como vai ficar o filme que você vê na televisão. E toda a campanha em cima disso. Na prática, jogar tudo num papel e vamos ver como é que vai rolar, né? Então, a gente tinha a parte visual, gráfica e a parte de filmes. E aí gravamos com uma produtora e fomos apresentar para o cliente, cara, assim, reunião assim, ligado, TV, todo mundo lá, o cliente lá, a gente aqui. E quando a gente foi falar do filme, que a gente botou o play, aí as janelinhas dos clientes começaram a fechar. Eu falei, acho que deu ruim.
Aí vendemos a campanha, no final das contas, e aí, tudo bem, gostaram, gostamos e tal. E quando saiu o resultado, a gente ganhou a concorrência. Aham. A gente já recebeu o feedback que alguns números precisariam ser atualizados Claro. para poder colocar o filme no ar, mas que uma coisa que eles gostariam que não trocasse Era a trilha. música. Nossa. Aí eu falei, cara, pela primeira vez na história da comunicação governamental, eu consigo ver um comercial com uma trilha gospel. Nossa, que top. Né? É levar a palavra, levar o evangelho, semear por ali. E a banda foi assim, não adiantava vender para um cliente uma ideia se a gente não tivesse a certeza que a gente ia conseguir. É muito louco isso, né? Porque, tipo assim, se apresentou, aprovou, e agora? E agora? A banda vai falar, não é... Quando o cara falou na agência, pô, vamos arriscar? Vamos. Eu já peguei o contato, entrei no YouTube deles, peguei o contato que estava lá, liguei pro Rony, falei, Rony, é o seguinte, isso. Ele falou, pô, vai ser uma honra. E ele queria ceder a música. Eu falei, não, vocês vão vender o direito de uso da música e tudo mais. E aí a coisa foi acontecendo, deu super certo. A campanha inaugurou agora em março, deve rolar agora em abril de novo. Vocês vão estar assistindo em casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Dá mó vontade de escutar assim, Jesus. O comentário que eu vi no Instagram da banda é: por que não cantou a palavra de Jesus? Não, só um pequeno detalhe, né? Só para deixar a vontade de você conhecer de quem é a banda. Isso é verdade. E, cara, assim, né? Esse talvez seja... E aí, voltando para o que você falou da questão do seu chamado. Isso foi a sensibilidade do Espírito Santo total, né? Pô, total. Eu jamais imaginaria que eu fosse ligar uma coisa na outra. E aí tá aí o grande ponto. Porque numa brincadeira dessa, quantas pessoas vão se converter? Vão olhar, cara, por exemplo, que legal essa música. Começar a ir atrás para saber quem entendeu? Tipo, porque é o acender do Espírito Santo na pessoa. A chama ali, ó. Pensa, sim. A gente estava até falando no podcast do Renatão, quando o Renatão veio aqui, a gente falou exatamente sobre esse assunto. Ele, numa quarta-feira, a gente sabe que existem alguns cultos de quarta que ele acaba tendo a adesão mais baixa e tudo mais, mas tinha uma pessoa lá, que é uma influencer, que faz vídeos, e tipo, o vídeo da pessoa tem, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores lá, que num vídeo ela contou o testemunho do que ela vivenciou no culto. Então imagina a quantidade, assim, é aquele cenário, né? Você vem numa linha e essa linha lá atrás ela faz assim, né? Então a gente não tem magnitude do que Deus pode fazer na nossa vida, tem. Cara. E às vezes é um detalhe, né? Um detalhe que você acaba falando ou soltando, né? Ou postando, que vai vai viralizar. Eu lembro que quando começou esse processo, viralizou o vídeo de não sei o que. Eu atendi a Caixa Econômica, e isso devia ser, sei lá, 2010, 2009, sei lá. E aí o cliente pediu eu quero que vocês criem um vídeo para viralizar na internet. Pô, não existe, pô, mas é 2010, né? 2009, né? Faz tempo, né? Era bem no início, então não se entendia qual era o propósito ainda. Então era muito virar a chave. Eu quero que você faça um negócio que faça isso, que reverbere assim. Não é isso. Então eu preciso criar um vídeo que seja pertinente, que possivelmente viralize, mas não tem uma receita para viralizar, né? Então, por exemplo, essa menina que veio aqui num culto de quarta-feira, mandou um stories, fez um videozinho falando a experiência dela. Quantas pessoas, né? Cara. Se sentiram. É muito e impactante. A gente percebe que tem uma igreja fora da igreja hoje, né? Tem. Nessas transmissões online, nas lives da história da Bíblia, da leitura da Bíblia do pastor. Mais de 1.000 pessoas acompanhando diariamente, fora as pessoas que vão assistir ela sem ser ao vivo. Cara. Eu sou a ponta do iceberg, lá embaixo do que o pastor faz na live, né? Mas todo dia eu ganhei 10 seguidores, porque estão vendo o pastor falar lá da live, no final massa, aí verdade. Os caras começam a me seguir para entender como é que é feita, né? E eu já começo a receber um monte de inbox, Marcão. Olha que top, de pessoas velho. que querem falar com o pastor, querem dar testemunho para o pastor, que querem o certificado da leitura da Bíblia do ano passado para imprimir, porque vai ler de novo esse ano, quer ter os 2. Então, assim, a gente começa a perceber que existe um movimento muito fora da igreja, do físico da igreja, Sim. né? É muito digital, as pessoas estão impactadas. Essa questão de viralização, né? Ela é até uma vez a gente estava discutindo isso numa pauta lá no trabalho. E um dos pontos é, cara, e aí vai o nosso temor principal, né? A gente tem que, nós como cristãos evangélicos, a gente realmente tem que ter um temor
na hora de falar sobre a palavra de Deus, porque hoje, com esse cenário aí de, né, tudo muito rápido, né, você subiu um vídeo na internet, cara, se qualquer coisinha que você falou não encaixar, Não adianta, do não adianta mesmo você jeito, tirar, porque alguém já compartilhou. do mesmo jeito que a viralização te coloca lá em cima, ela pode destruir uma pessoa. A gente vivenciou nesses tempos aí, até do mundo, né? O cara do Flow e tudo mais. Então, são cenários ali que realmente numa besteirinha que você fala ali, que você fala assim, cara, nossa, fulano de tal, coloca num contexto diferente, cara, literalmente. Isso destrói a pessoa. Mas aí que eu olho, por exemplo, de novo, vou voltar lá. Quando Deus está no propósito, é muito engraçado. Quando Deus está no propósito, a coisa viraliza da forma mais natural, é leve, é suave, né? Você não tem que fazer uma campanha, chamar o cara, pô, curte lá, compartilha lá, né? Então, a coisa já é, Deus já botou você ali para fazer esse papel. Não, né? Ele vai te dar esse momento ali para que você exploda. E aí só você ter essa sensibilidade de fazer direitinho, que aí a coisa vai reverberar. Eu vejo muito isso acontecendo com outras pessoas. Sim. Então, esse ponto que eu falei agora, tipo assim, o temor, cara, o temor é a gente fazer da melhor forma. Porque realmente vai viralizar. Agora, como vai viralizar? Pro bem, você tendo esse temor, cara, Deus vai usar, o negócio vai explodir. Agora, quando você não tem, existe muito eu, aí, cara, existe uma grande cenários fora do contexto que te derrubam, né? E é isso aí a internet, cara. E, sim, infelizmente, e querendo ou não, somos pecadores, pessoas julgam, né? Sim. Então, isso é natural. A gente só realmente tem que se resguardar com Deus aí. Aproveitando, né, você falou da questão da viralização lá no começo e tal. Mauro, como é que você vê as agências lá atrás e essa remodelagem agora de agência? Como é que você passou toda essa transição, né? Você veio ali de uma agência num cenário ali lá em 2000 e alguma coisa. Eu comecei com 18 anos, não existia nem computador na época. Como é que você fazia as criações? Era tudo letra 7, decadrai, era uma coisa que tinha que marcar a frase na letrinha, decalcando, depois veio fotoletra. Eu sou uma geração jurássica, sacou? Total, mas eu tô vindo, aí, né? Fio, viu? Olha aí, ó. Aqui, meu irmão, aqui é raiz. E como é que você viu todo esse... Como é que se passou por tudo isso, né? Você vivenciou todos os momentos, né? Tecnologia, tudo chegando. O que é bacana, por exemplo, o trabalho de um criativo, ele já é desafiador por conta de você ter que fazer uma entrega de um job diferente de todos os que você já fez. Né? O cara vem e fala assim, então, eu tenho esse computador, eu quero que você transforme ele num Transformers. Então, à medida que você já tem esse desafio na carreira, na profissão, quando o cara fala assim, cara, lançaram um novo computador que faz mais do que você está fazendo hoje, você automaticamente já tem que querer saber mais. Perfeito. Então, você vai fazendo esses... O que acontece é que, por exemplo, em 10 anos, 11 anos atrás... O cara que fazia digital na agência era uma dupla, a criação toda era offline, né, mídia, planejamento, todo mundo, e tinha uma dupla de fazendo digital na agência, que é aquela parte das redes sociais. Hoje, se você bobear, tem uma agência toda de digital e 2 pessoas do off para tentar fazer a revista, o jornal, que quase não se vê mais. Então, são processos que eles vão mexendo e você vai viajando com balançar da coisa acontecendo. E à medida que você começa a entender isso e tirar proveito disso para o teu trabalho, é natural que você consiga sobreviver na profissão, na carreira, né? Então, porque você acaba se alimentando e bebendo da fonte, né? Bebendo da fonte nova. Então, até porque é proveitoso, né? Proveitoso. Toda essa subida é totalmente agora daqui, você está vendo o metaverso acontecer. Daqui a pouco ninguém está fazendo reunião lá dentro, você não sai nem de casa, né? A agência acontece lá dentro. Já é uma realidade. Me assusta um pouco esse assunto, cara. Mas já é uma realidade. Sim, mas isso realmente, assim, ele tem... Eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito aos moldes antigos, né? Principalmente da parte comercial, né? A minha área também tem muito isso, né? Não sei. Cara, assim, a gente está vendo também, a minha área também está tendo um pouco dessa transformação, né? Eu tava até tá o tempo inteiro falando disso.
Cara, assim, o ponto principal é, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar aqui, ó. Tá aqui conversando, pegando, né? Você existe de verdade, né? Você existe, cara. Então, assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que, tipo, você saiu daqui, vamos tomar um café e falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho, entendeu? Tipo, o que acontece? Pra mim, qual que é o grande ponto hoje da tecnologia? Perde essa conexão. É mais frio, né? É mais negócio, business. Pô, você chega, cara, você faz o quê? Hoje é bom e não é bom, né? A gente tem que equalizar, porque é bom, você consegue fazer, sei lá, umas 5, 6 reuniões por dia. Tudo bem, toma toda a tua agenda, mas você não tem aquela necessidade de ir para um lugar, se deslocar e tudo mais. Isso é ótimo. Só que eu acho que a gente tem que ter o tempo de, cara, acabou a reunião, pô, vamos lá tomar um café. Vamos lá e tal, ir tomar um café, conversar sobre outras coisas. Cara, como é que tá seu filho? Então, o mundo está perdendo um pouco essa conexão. E não dá para você falar assim, não, beleza, vamos fazer um encontro de equipe pela internet. Cara... Hoje aqui em Brasília, a maioria das agências são home office. A Calex, por exemplo, que eu trabalho, ela é presencial já há muito tempo. Mas essas que são home, elas ficam... a semana, 4 dias da semana de casa, mas tem um dia na semana que eles são obrigados a se encontrar. E às vezes nem é no local físico, é num cowork, é num café. Então eles estão fazendo uma coisa mais informal, né? Para poder manter essa temperatura entre os criativos, entre o pessoal da agência. O Phil quer falar contigo, ele está com tempo certo. Valeu, Phil, tamo junto. Cara, mas isso é uma coisa mesmo que tem me pegado mesmo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas realmente, a gente tem que entender essa conexão, porque senão vai ficar né? A gente acaba, até algumas coisas que a gente quer falar com outras pessoas, aí você acaba implodindo, né? Isso vai ficando em você, vai ficando em você, vai ficando em você, e você acaba implodindo. Isso é muito perigoso. Então... Mas é uma fórmula que deu super certo. O Marcão está defendendo, eu estou indo... Não, sim. Porque assim, tu vê as grandes empresas entregando prédios, né? Assim, cara, o fato de eu estar trabalhando de casa, eu rendo muito mais. Tá perfeito, tá perfeito, assim, eu tô falando entendeu? Tipo, o meu perfil. Cara, comercial, cara. O comercial é relacionamento, é o cara que quer olhar pro seu olho, quer te pagar um café, entendeu? Esse é o tipo de pessoa. Vou voltar um pouco nesse contexto, né? Cada área com uma especificidade diferente. Por exemplo, desenvolvimento. Não tem necessidade do cara estar na... Cara, né? Você sabe que o cara escreve um monte de código, mas tá aí um ponto de atenção, porque hoje com esse cenário de atendimento humanizado, né, muita questão de você tá saindo do automático para ir para um cenário humanizado, esse cenário de home office, esse cenário de alta tecnologia faz você voltar a ser atendimento, né, tecnológico e não humanizado. Então, aí você vai chegar, quem é o cara que está escrevendo esse código? Ninguém sabe. Entendeu? Então, e aí isso que você falou, a agência pega ali um dia da semana, vamos para um co-work ali, faz um brainstorm ali de alguma iniciativa que está precisando e tudo mais, conversa sobre N coisas que muito provavelmente não devem ser temas próprios de trabalho, mas que dá aquela desafogada natural, né? Que você fala assim, legal, tô olhando o Mauro, tô olhando o Phil, tô olhando o John, a gente está conversando sobre outras coisas e tudo mais. Então, isso acaba sendo uma válvula de escape aí no nosso cenário. E precisa ter, né? Precisa ter, na real, a gente precisa ter esse ambiente fora, até para oxigenar o que a gente faz, né? Eu falo muito isso, assim, eu sonho com um dia que a gente vai conseguir sair no horário na agência, para o cara poder ir para o shopping, para o cara poder ir para o cinema, para o cara poder levar a esposa para jantar, para que comece a ter experiências fora do trabalho, né? Sim. É importante para o trabalho, né? De você poder usar referências. Eu já usei referências de lettering, de assinaturas de campanhas, tipo o fechamento do filme tal, que começa a subir os créditos, eu falo assim, cara, que efeito massa, isso aqui num filme vai ficar muito bacana, né? E às vezes me frustrar, porque eu vou pro cinema, você assiste um trailer e fala, cara, sensacional, não perco esse filme por nada.
Aí tu vai assistir o filme e fala, cara, que filme horrível. Gastaram tudo no trailer, toda a criação, toda e aí você, como inovação. Você tem que falar assim, cara, tem que pensar nisso, né? Porque às vezes eu não tenho 2 horas para contar, eu tenho 30 segundos, 1 minuto, eu tenho que contar dessa forma que foi contada no trailer. Quase vezes que você não tem esses 30 segundos, né? Às vezes você tem que contar em menos. Então você tem que usar isso. E aí eu sempre falo assim, ó, o cara que quer trabalhar com comunicação, e a primeira coisa, tem que olhar para o que todo mundo está vendo e pensar numa coisinha diferente. Então ele tem que observar acima da média. Legal. Então, passa pelo mesmo lugar todo dia que você vai para o seu trabalho. Você não pode fazer um olhar muito, passei, pronto, passei, já passou. Não, todo dia você tem que olhar e achar uma coisinha diferente nesse percurso. Né? Isso ali na frente pode ser um grande diferencial para você usar no teu trabalho. A tua referência pode virar uma ideia de uma campanha. A gente vive isso todo dia na agência. Quando a gente vai fazer um processo de brain, alguém fala, uma vez aconteceu comigo isso, disso, que puxou para isso, que acaba vindo para dentro do job, sabe? Nossa. Então, são conexões que vão acontecendo e você acaba trazendo para a campanha e vira uma ideia, e vira uma campanha, e ganha um prêmio, e vende, o cliente fica feliz. Legal. As últimas 2 perguntas para você, Maurão. Manda bala. Sua visão das agências, desse mundo daqui a 10 anos, o que você acha que vai rolar? Acho que daqui a 10 anos eu não quero nem estar mais em agência. Aleluia! Quero ter um empreendimento. A comunicação está tomando um campo tão bacana, o empreendedorismo, na verdade, né? Que você fala assim, antigamente o cara tinha que contratar uma empresa de comunicação para fazer um desenho da empresa do cara, um plano de negócio. Cara, hoje ser empreendedor é o garoto da carrocinha do pipoca, é o cara que começou a fazer sorvete em casa para vender, né? O cara que está prestando serviço. Esse cara vira a agência dele. Né? Então, acho que a tendência no futuro, por exemplo, eu vivo falando dos meus exemplos desse exemplo. Eu moro num prédio em Águas Claras, que o cara entendeu, cara, que às vezes o cara tem que sair de casa para ir lá na padaria comprar um picolé. Por que eu não vou botar um freezer dentro do hall do seu prédio com o preço? Custa R$2,50. Deposite aqui a moeda e pegue seu troco. O cara tá rachando, meu. Ele bota, a maioria dos prédios de Águas Claras tem o mesmo cara fazendo isso. É tudo viés de facilidade, né? Entendeu? E é relacionamento. Você não fala pro cara assim, ó, eu quero o melhor para você. Você não precisa ir lá. Compra aqui comigo. Bota aqui o dinheirinho, pega a coca, pega... Top. Lá hoje no prédio tem uma mini mercearia, né? No hall de entrada. Então, miojo, essas coisas, pão de queijo. Vai lá, assim, não tem. Você passa o seu cartãozinho lá e tal e acerta, né? Aí no final do mês tem um elevador lá falando, esse mês 98 de honestidade, e já expõe lá que não, ou bateu. Cara, eu lembro que quando começou esse tema, só voltando, um dos principais pontos aqui trazendo para a cultura brasileira foi esse receio de, cara, será que vai dar certo? Né? Tipo, né? A falta de confiança, isso é ruim, né? Total, né? Falta de confiança, mas está dando certo. A gente está vendo um monte de lugar aí, a conscientização, cara. Então, assim, às vezes tem gente que faz isso mais do ponto de vista de zoeira, falar, sabe? Mas do ponto de vista de zoeira, não do ponto de vista de, cara, eu não vou fazer isso na sacanagem, entendeu? Tipo, é mesmo molecada e tudo mais, tá lá, quer brincar, quer zoar. Mas vai ao extremo, por exemplo. Cara, ao mesmo tempo que a pessoa faz tudo isso certinho, você vai num sábado, num domingo lá no Parque de Águas Claras, você vê a quantidade de pessoas que param o carro em cima da grama. Tu vai ver lá, é tudo carro importado. Eu falo, esse mesmo cara que tem esse discernimento de chegar ali e botar R$2,50 e pegar um picolé, não respeita a grama e bota um carro em cima da grama. É o equilíbrio, né? Vamos equilibrar a parada, né? Mas a gente mudou o assunto total, galera. Não. Mas assim, acho que a visão da agência para um futuro vai ser mais um serviço de entrega aos pontuais, sabe assim? Você diz, só para eu entender a sua linha de raciocínio, por exemplo, tem essas plataformas aí que acabam fazendo tudo muito rápido, Canva, sabe? Essas plataformas que... Tá entendendo? Que é facilidade. Pô, preciso fazer uma coisa aqui para agora, pá! Claro que, por exemplo, para um não tem uma mesma qualidade de você contratar uma pessoa. Uma conta grande de milhões, por exemplo, você precisa de ter uma empresa que faça todo o estratégico, né? Sim. A inteligência para te entregar ali. Mas as menores contas, que hoje dependem de agências menores, eu acho que essas vão acabar se virando mesmo, sabe? Legal. Bom, você falou que não quer estar mais na agência. E o Maurão daqui a 10 anos?
E aí, Fio? Coloquei na saia justa agora. Eu gosto de empreender, tá? Eu tenho uma barbearia lá em Paracatu, ainda não está dando lucro. Uma barbearia para motociclistas. Legal. Tá rodando lá, já se paga, mas ainda não deu lucro. Tem a Funil, que existe um projeto ainda dela voltado, uma forma mais digital, e acho que fazer cursos hoje para a Funil, por exemplo, é fazer cursos fora do mercado. Sabe? Por exemplo, eu fiz uma live com um cara lá do Bicho de Goiaba sobre podcast. Pode crer. Saca? É pegar um cara desse que há 19 anos entendeu que ele pode montar um podcast pro cara e o cara se virar sozinho, pegar coisas, pílulas de ideias que são inovadoras e fazer esse curso acontecer na Funil. Então, existe um projeto, entrego muito para Deus, que a Funil começou na minha vida quando eu ainda estava errado, né? Mas a semente do certinho, né, do exemplo de como fazer, está ali plantada. Legal. Né? Então, eu ainda acredito que a Funil vai ser uma referência a mais, talvez para esse futuro de 10 anos aí à frente, sabe? Legal. Eu não consigo me ver mais em agência em 10 anos. Legal. E a Funil hoje está desativada, né? Ela está em stand-by ali, você está remodelando ela e redesenhando ela. Legal. Mas, por exemplo, agora, início do ano, a gente foi procurada por uma empresa de cooperativa. Cicobi. Cicobi procurou a Funil e falou assim, a gente quer fazer uma turma para o pessoal da criação, sobre criação, né, focada para criação. E era uma turma bem rápida, então o que eu fiz? Eu desenhei um modelo de curso para eles, ofereci, e foi muito legal, porque eu tive a honra de convidar um amigo meu lá de São Paulo, chama Julian Deri, que é um profissional com mais de, 300 leões em Cannes. O cara tem uma jaula na casa dele, um monstro, tudo que é prêmio de cara já ganhou, e ele legal. É um cara muito simples. Ele tem muita presença de Deus na vida dele. É um exemplo no que ele faz. E eu falei assim, Júlio, você não quer ministrar um curso comigo? Vai ser muito legal. Você ministra de São Paulo, eu ministro daqui, a gente ministra juntos. Ah, legal, cara. Então a gente fez uma turma dentro da Cicobi digital, né? Então a Funil, ela tá ali, mas, por exemplo, se alguém fala assim, Mauro, cara, eu gosto demais, gostei muito do que você falou, pode chamar. Pode chamar que a gente vai fazer o curso lá dentro da tua empresa. Legal, já vai aí, galera, já vai aí. Inclusive, eu quero falar com você sobre essas evoluções aí. A gente faz isso. Eu gostei bastante, assim, do conceito da Funil. A gente pode bater um papo aí, tem algumas iniciativas que dá pra gente... A gente entende que o conhecimento tem que ser dividido, né? Exato. Não adianta você guardar o conhecimento, tem que dividir com eles e fazer da melhor forma. Que o cara consiga receber e tirar proveito da forma como a gente entrega. Legal. Então, a avaliação era de 0 a... Na verdade, sim, terminamos o curso nesse banco. E aí a Dani recebeu a avaliação. Eu recebi a avaliação, 4,5. Eu falei, Júlio, cara, acho que não gostaram não, cara. 4,5, meu, a gente brilhou. De 5 ou de 10? Aí eu falei, 4,5, amor. Aí ela, tu leu todo o documento? Eu falei, não. Ela, Mauro, era 4,5 de 5. Ah, tá. Eu ia falar, de 5 ou de 10, cara? Pô, tá de sacanagem. De 5, vocês bateram o recorde, bateram a meta e tal. Eu falei, que bacana, muito bom. Aí... Legal. É isso, Maurão. Cara, obrigado. Foi um prazerzaço trocar. A gente podia ficar aqui, né? Mas a gente entende que o pacote, né, o negócio tem que ser mais dinâmico. Né? Mas uma bênção mesmo, assim, ver a transformação de Deus na sua vida, né? A família linda que você tem, o Arthur super próximo do Romeuzão lá. Aliás, aquele tamanho todo do Romeu é da onde, cara? Sei lá. Eu acho que é a soma do meu tamanho com o da Dani. Meu amigo. Ele tem 8 anos, tá batendo acho que 1,28 já. Cara, é um menino... Mas as minhas filhas, elas têm 19 anos. Se você olhar, acho que elas já são maiores que eu, assim. Elas vão ser bem espigas também. Só que hoje já viraram mulheres, né? Saíram daqui... já foi, né? 7 anos. Elas moram em? Praga. Legal. E é legal, assim, de citar, por exemplo... Já foram para lá, a Vitória gosta muito da parte artística, da parte de desenho e tudo mais, né? Eu falei, não, filha. Não. Já dando a direção, né? Então, veja bem, mais ou menos. Ela está fazendo ciências políticas, a outra está fazendo relações internacionais, então acho que elas não voltam mais. E eu quero mais que elas voem, assim como eu quero que o Romeu daqui a um tempo, a Dani até fala isso, né, meu amor? Que o Romeu,
Viagem. Foi, mas... A criação dos filhos não é para nós, né? Mas a gente quer que, por exemplo, o Romeu, eu tenho a oportunidade de criar ele na palavra, sabe? Show. As minhas meninas, eu tenho que ministrá-las de longe. Sim. São fases diferentes. Mas eu acho que o testemunho fala mais alto. Então, assim, a gente tem isso bem forte entre a gente. Legal. Considerações finais, meu amigo? Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui assistindo até esse momento e não terem desligado. Fiquem ligados, o propósito do RecriCast é genial, é dividir conhecimento com vocês. Boa. Né? E assim, à medida que você curtiu, compartilha para os seus amigos, né? Faz a palavra rodar, faz o Senhor ser reconhecido, tudo para honra e glória dele. Boa. Até a próxima. Sua rede social, fala pra galera. @MauroAssisFunil. Top. Pode chegar lá. Instagram, Facebook, tá? E Mauro Assis no LinkedIn. E também reforçar, a gente, Mauro até falou aqui da questão do compartilhamento do RecriCast. Cara, sigam o pastor, sigam o canal do pastor no YouTube, siga o sininho, ó, o fio dando a cola aqui, o sininho para alertar quando vai ter algum tipo de evento na igreja, as pregações de fim de semana. Então, gente, o Insta da Bola de Neve também, super importante, lá tem toda a nossa programação, tudo fica lá, tudo acontece lá, então vai lá, siga o Instagram, siga o nosso pastor no Instagram também, tamo junto, muito obrigado por todos, Maurão, obrigado, cara, um prazerzaço estar com você, tamo junto. Você é um homem de Deus, um exemplo aqui dentro dessa casa, continue assim, tamo junto, contamos muito com você ainda, meu amigo, valeu. Fechou. Valeu, galera. Até mais.